Já tá indo já? Acho que agora vai, hein? Bom, essa é a 30ª tentativa que eu tô tentando fazer para comentar sobre isso. Bem, para começar logo, eu gostaria de ir logo na ordem das fotos aqui. Eu tava lendo o quarto capítulo desse livro aqui, War Republic, e eu tenho duas coisas que eu gostaria de comentar, apesar de não ser os capítulos que eu li recentemente, li hoje, mas o primeiro é a da Ava Chris, que ela aparece, que vai ser a personagem que vai aparecer em diversas histórias e diversas mídias, tanto nos quadrinhos quanto aqui no livro do Light of the Jedi. Como você pode até ver, ela é a personagem que está aí bem na frente do livro. Provavelmente ela vai ser a grande protagonista dessa série, ela vai ter um destaque muito grande. Até mesmo porque na definição dela, da personagem, ela fala que ela é um Jedi diferente, porque ela consegue perceber a força como fosse uma música. Assim como as pessoas que têm sinestesia, que elas conseguem, como vou dizer, as pessoas que têm sinestesia, elas conseguem misturar os sentidos, elas conseguem sentir sabores dos sons ou conseguem ouvir as cores desse tipo assim. Então, essa Jedi é nesse nível assim. Uma coisa que realmente me alegrou muito foi, através dessa personagem, mostrar que naquela época, 200 anos atrás, 200 anos atrás, depois dos eventos da saga dos Skywalkers, como os Jedi eram muito mais próximos da força, eles eram muito mais dependentes ou muito mais realmente confiantes na mística da força, assim como o Jedi Qui-Gon Jinn, porque quando a Ava Chris, que ela estava nesse vessel, nesse grande espaçonave que eu esqueci o nome da espaçonave, que é Third Horizon, eu esqueci o tipo da espaçonave, ela mandou lá os Vectors, que são as naves, depois eu vou falar sobre os Vectors, e o que ela fez foi não agir como um Jedi que nós vimos nos filmes que nós vimos, mas sim meditar, sim se acalmar, fazer uma meditação, cruzar as pernas e começar a se conectar cada vez mais com a força. Isso que a gente queria ver. Isso que é um Jedi de verdade. Esse aspecto... Deixa eu ver, peraí. Esse aspecto realmente que falta muito nos filmes, que falta muito nas histórias que nós conhecemos, que é o aspecto mais religioso, mais monge. Como nós sabemos, o George Lucas ele teve diversos arquétipos de personagens da história que compõem o Jedi, que compõem esses personagens Jedi, que um deles é o monge, que um deles é, sei lá, o Templário Jedi, que apesar dele ser um cavaleiro, utilizar a espada, ele também tem esse lado religioso, de meditar, de fazer orações, de fazer jejum. E nos filmes do George Lucas, da Disney também, faltou esse aspecto, entende? E o que nós tínhamos mais próximo de Jedi realmente que é o ideal do Jedi, era o Qui-Gon Jinn. Mas logo no início desse livro aqui, a gente percebe que tanto a Ava Chris, que ela aqui, que ela demonstra num momento bastante crítico, bastante complicado, ela deveria se conectar mais à força, ela deveria, de alguma forma, orar, entrar em comunhão com a força. E também, deixando isso aqui de lado, essa nave aqui, que é o Vector, que não foi aí publicado, o tipo de nave que os Jedi naquela época, durante a Alta República, utilizavam, assim como as espaçonaves, os Fighters, que a gente vê na série animada da Clone Wars, que eu esqueci o nome da espaçonave. Da espaçonave não, do Fighter, do caça. Isso é realmente bastante importante porque acho que no 5º capítulo se descreve brevemente como funciona ou como eram essas naves de caça, como vamos dizer assim, que eles não possuem tantos sistemas de computação acoplado na nave, de navegação, como a gente viu que
os Jedi, eles precisam muito dos droids de navegação, os droids de navegação, acho que é assim que se pronuncia. Os droids de navegação durante as viagens, durante o combate aéreo. Isso é diferente antigamente, 200 anos atrás, porque não existia esse slot para os droids. E eles navegavam muito mais através da sensibilidade que eles tinham através da força. Não existia um escudo tão forte como existia na época da queda dos Jedi, na época do Império. Os próprios Jedi eram seus escudos. E através do personagem, que também esqueci o nome, cara. É muito frustrante quando você inicia uma história e você acaba esquecendo o nome dos personagens. Que é esse daqui, que é um Twi'lek. Não sei se dá pra ver. Que é esse aqui, que é um Twi'lek. Que é o nome dele, caraca, eu não lembro o nome dele. Ele tem também, é o Mestre Jedi, que ele também tem um Padawan. E eles saem da Third Horizon para tentar salvar alguém, ou tentar conseguir salvar alguma coisa dentro dessa destruição que a Hetzal, o sistema da Hetzal, estava enfrentando. E o Padawan pergunta pro seu mestre, que eu esqueci o nome dele, para onde ir. E o mestre dele fala que ele deveria saber para onde ir, através da força, e não utilizar os artifícios da tecnologia. Então acho que é muito interessante isso, que a grande diferença dos Jedi antigamente, há 200 anos atrás, que eles utilizavam muito mais a força para guiá-los. Eles, apesar de utilizarem naves, eles usavam as naves somente como um veículo e não dependesse tanto da tecnologia, diferentemente dos Jedi durante as guerras clônicas, que eles utilizavam muito mais as táticas de guerras militares e tecnologia. E talvez isso seja um ponto que causou a queda dos Jedi, por eles terem tido um afastamento muito grande da essência dos Jedi como antigamente. Assim como a gente vê que o próprio Qui-Gon Jinn percebe que a Ordem Jedi tenha se afastado muito e acabou sendo, no final da Era Jedi, simplesmente como uma força policial que era parte da República, entende? Isso é realmente bastante interessante. Uma coisa que eu realmente gostaria de falar, que esse é exatamente o tema do vídeo que eu estou mostrando, que... essa imagem não. Quando eu estava lendo esse quadrinho do High Republic Adventures, que é um outro título que está sendo publicado junto com o título High Republic, que é da editora Marvel, ele é muito mais interessante porque quando nós estamos lendo o livro do High Republic, não existe nenhuma ilustração que facilitaria a gente visualizar essa cena. E exatamente o que acontece nos inícios desse quadrinho, nas primeiras páginas, exatamente o que acontece, só que em outro sistema, no sistema Hetzal, lá, quando peraí, deixa eu ver se... Não, agora tá movimentando. Quando aquele cara que estava pensando em convidar aquela Twi'lek que estava na lua do sistema Hetzal, ele acaba percebendo que tudo estava legal, mas de repente alguma coisa sai da Harper Lane, sai do Hyperspace, que são esses detritos, na qual a gente não sabe muito bem o que é. Provavelmente as pessoas que já terminaram o livro do The Light of Jedi devem ter mais uma noção do que eu, porque ainda não terminei o livro. Mas o que ele vê naquele capítulo é exatamente que esse personagem que nós estamos vendo aí, que eu esqueci o nome dessa espécie, está vendo, porque ele está na estação de monitoramento, tá? Como está escrito ali, Republic Security Zone Monitoring Satellite 7778 Alpha. Só que nesse aqui ele está no sistema Trinant, onde que se passa a primeira cena desses personagens, desses protagonistas dessa série de quadrinhos. E aqui, olha só, essa cena aqui é exatamente a cena que os personagens, a população do sistema de Hetzal, na qual que se passa no livro, eles estão vendo esses detritos na qual eles não conseguiram sair. E exatamente nesse quadrinho, olha só, a estação de monitoramento, na qual eles não conseguiram fazer nada, só conseguiram avisar ao Eka, que era o ministro do Hetzal. Não tinha muito o que fazer, porque os acontecimentos foram muito rápidos.
esses objetos estavam muito próximos à velocidade da luz. Isso é realmente que é bastante interessante. Entende? Como eu estava dizendo, como nesses primeiros capítulos mostra o desespero da população, que eles não eram... Essa população da Hatzor, logo no início do livro, eles não tinham nada parecido como uma rota de fuga, caso alguma coisa aconteça, porque esse lugar era bastante pacífico, como é descrito nos primeiros capítulos, e mostra o desespero da população lá. Isso que é o bagulho muito doido. E logo no último capítulo que eu li, existia um lugar onde existia uma população, umas casas bastante ricas, onde existiam as suas naves para a fuga, enquanto existia uma população pobre que estava desesperada a conseguir algum veículo para sair do planeta. Isso é realmente bastante interessante, como esse quadrinho do IDW consegue ilustrar o que acontece nos livros. Isso é realmente bastante interessante. Deixa eu ver se eu consigo botar outra foto aqui. Essa aqui é a parte bastante maneira, porque até agora, ou mais ou menos até agora a gente não sabe muito bem o que são esse grupo terrorista, eu acho, que é Nihil. Parece que são vikings, porque quando eu estava lendo pela primeira vez esse quadrinho, eu pensava que isso aqui era um grande cometa, sei lá, esse objeto que a gente não sabe o que estava acometendo esses planetas que estavam perto. Só que isso aqui é a grande nave deles, do Nihil, que estava lá para conseguir salvar os ricos, as pessoas ricas desses planetas. Então, tanto os Jedi quanto esse grupo terrorista, que eu acho que é terrorista, Nihil, eles estão lá para conseguir salvar as pessoas. Só que sendo que esse Nihil é muito mais, como vou dizer, muito mais mercenários. Vão salvar pessoas especificamente. Isso que é bastante interessante. E eu vou botar logo aqui esses dois personagens que realmente são bastante... Ai, caraca, eu não posso mudar. Peraí. Esses dois personagens que são bastante interessantes nesse quadrinho. Nesse lado aqui esquerdo que vocês estão vendo é a Zen. Ela que é uma personagem que tem um arquétipo bastante interessante, apesar de eu ter lido somente o primeiro mensal. Ela que é uma garota que mora num planeta. Ela morou no planeta que a gente não conhece, e ela foi mudando de planeta em planeta porque os pais dela sempre considerou que não era o seguro suficiente, então ficam mudando. Ela nasceu num lugar onde a sociedade tem uma visão bastante diferente dos usuários da força, das pessoas que são sensitivas da força, force sensitive. Os pais delas, assim como a sociedade, veem não como fosse uma coisa ruim, mas uma coisa bastante perigosa que é melhor você não mexer. Ela acha que, por causa da educação dos pais, que você não deve incentivar as pessoas que são sensitivas a melhorar, a se desenvolver. Então, logo no início desse capítulo, a gente percebe que essa personagem ela é bastante reprimida. Ela reprime toda essa habilidade, toda essa facilidade que ela tem com a força, porque ela vê que os pais delas consideram isso uma coisa bastante perigosa, que você não deve se mexer, que você não deve mexer. E temos aí a outra protagonista, que é a Lula, uma personagem que tem um nome bastante engraçado, que é a Lula, que é uma Padawan, que está aí junto com o Yoda. Eu não sei porque o Yoda está ele está num lugar tão inapropriado para um grande Jedi. Mas a Lula é exatamente a personagem que mostra quando uma criança ela teve a oportunidade de ser identificada pelo um searcher, acho que é assim que se pronuncia, os Jedi que procuram as crianças que são sensitive, as crianças que têm esse potencial de se formarem Jedi. Enquanto a Z, ela não teve a oportunidade, porque ela nasceu num lugar onde as pessoas não gostam. Achou bastante perigoso. E achei bastante emocionante, vamos dizer assim, quando ela vê pela primeira vez Jedi, nesse caso Padawans, exatamente na mesma idade que ela,
e ela vê que os Jedi utilizam essas habilidades de uma maneira boa e é realmente bastante interessante. Depois eu vou comentar mais sobre esse primeiro issue